Olá, turma! Vamos continuar aqui nossas aulas do Código Disciplinar. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Hoje vamos iniciar a partir do artigo 6º, tá bom? Vamos falar da deontologia. O que é a deontologia? A deontologia é a soma dos valores profissionais que exerce, né, o militar, né, quando ele ingressa na corporação, ok? Então, a deontologia militar estadual é constituída por valores e deveres, tá bom? A soma dos valores e deveres forma a deontologia, traduzindo em normas de conduta que se impõem para que o exercício da profissão do militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum, né? Então, quando nós vamos estudar aqui a deontologia no artigo 6º, ela é a soma dos valores. Os valores nós vamos estudar lá no artigo 7º, os valores, mais os deveres éticos no artigo 8º. Então, a deontologia é a soma dos valores com os deveres. Eles vão formar a deontologia. Relativamente aos policiais militares, com relação aos policiais militares, a preservação da ordem pública e a garantia dos poderes constituídos. Ok? Lá no Estatuto nós estudamos sobre a missão, né? A missão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. No Corpo de Bombeiro, a proteção da pessoa, visando a sua incolumidade em situação de risco, infortúnio ou de calamidade, beleza? Aplicada aos componentes das corporações militares, independente de posto ou graduação, a deontologia policial militar reúne princípios e valores úteis e lógicos a valores espirituais superiores, destinados a elevar a profissão do militar estadual à condição de missão. Ok? Quando o militar ele ingressa na corporação, ele tem a missão específica, obedecer os valores, os deveres, né, as obrigações da corporação, para que isso possa elevar cada dia mais, né, os valores espirituais, destinado também a elevar a profissão de policial ou bombeiro militar. O militar do Estado prestará o compromisso de honra em caráter solene, afirmado a consciente aceitação dos valores e deveres militares e a firme disposição de bem cumpri-los. É por isso que é importante, antes de ingressar na corporação, né, vocês vão ser submetidos a uma prova objetiva, onde vai testar os conhecimentos de vocês, e vocês devem ter o conhecimento dessas obrigações, né, dos valores, dos deveres. Por isso que vocês estão estudando o Estatuto e o Código Disciplinar. E em caráter solene, né, vocês vão prestar o compromisso de honra lá na formatura. Beleza? O artigo 7º vai falar dos valores, né, determinantes da moral militar estadual, que são os seguintes: o patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, dignidade humana, honestidade e coragem, tá bom? São os valores que determinam a moral, né, militar estadual, ok? Então, você tem que decorar quais são todos esses valores, né? Uma dica para você decorar: hoje consigo passar, decidir largar vício, né? Você lembrar as iniciais dessa frase: hoje consigo passar, decidir largar vício. Então, 3H, hierarquia, honra e honestidade. 3C, civismo, constância e coragem. 2P, patriotismo e profissionalismo. 2D, disciplina e dignidade humana. 1L, lealdade, e 1V, verdade real. Tá bom? 3H, 3C, 2P, 2D, 1L e 1V. São os valores determinantes da moral militar. Beleza? Vamos lá, continuando. O artigo 8º vai falar dos deveres éticos, né, que eles são emanados, né, e são extraídos dos valores militares estaduais, o que conduz à atividade profissional, né, sobre o signo da retidão moral, são os seguintes. Então, quais são os deveres que o militar ele tem que cumprir? Vamos lá, estudar um por um. Primeiro, cultuar os símbolos e as tradições da pátria, do Estado, da respectiva corporação. Ok? Tem que valorizar os símbolos, né, da pátria, nacionais e do Estado do Ceará. Cumprir os deveres de cidadão, né? Então, vocês são obrigados, né, como qualquer um, cumprir todos os deveres, as leis, normas, regulamentos, né, constitucionais brasileiras. Preservar a natureza, o meio ambiente. Servir a comunidade,
tá bom? Para preservar a ordem pública, proteger a pessoa e o bem-estar comum, ok? Atuar com devotamento ao interesse público, colocando acima dos anseios particulares, ok? Vocês serão servidores públicos onde vocês estão com compromisso de ter esse devotamento ao interesse público acima dos desejos e dos anseios particulares. Atuar de forma disciplinada, disciplinadora, né, com respeito mútuo, o respeito a superiores, a subordinado, né, com preocupação com a integridade física, moral, psíquica de todos os militares, inclusive os militares agregados, né, envidando esforços para bem encaminhar a solução dos problemas surgidos, ok? Disciplina, ser disciplinado, né, e disciplinador. Próximo, ser justo na apreciação dos atos e méritos dos subordinados, isso aqui cabe mais aos superiores. Cumprir e fazer cumprir as leis, ordens com responsabilidade. Próximo, nono, dedicar-se em tempo integral ao serviço. 10º, estar sempre disponível e preparado para as missões. 11º, exercer suas funções com integridade e equilíbrio, né, atendendo os requisitos, né, os princípios da administração pública. Procurar manter boas relações com outras categorias profissionais, tá bom? Com os demais membros de outras corporações da segurança pública e outros demais servidores, né, onde vocês irão ter esse contato. Ser fiel na vida militar, né, cumprindo os compromissos e atribuições. Próximo, manter ânimo forte e fé na missão, tá bom? O militar tem que ter sempre esse ânimo, né, esse desejo de fazer o melhor na sua atribuição. Zelar pelo bom nome da instituição militar, tá bom? Próximo, manter ambiente de harmonia e camaradagem na vida profissional, né, tendo essa camaradagem, se solidarizando-se com os colegas nas dificuldades, ajudando no que esteja disponível ao seu alcance, tá bom? Não pleitear para si, né, cargo ou função que esteja sendo exercido por outro, né? Isso aqui é fazer a cruzeta, né? Você tentar se crescer derrubando o próximo. Proceder de maneira ilibada, né? Na vida pública particular, né? Sendo exemplo, né, de cidadão e de bom profissional. Conduzir-se de modo não subserviente, sem ferir os princípios da hierarquia, disciplina e respeito, né? O subserviente é o sinônimo de adulador, né? O puxa-saco, o bajulador, né? Então, você sempre tem que zelar pelos bons princípios: hierarquia, disciplina, respeito e decoro. Próximo, importante, esse 20º, abster-se, ou seja, não usar posto, graduação ou cargo para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiro. Exercer sempre a função pública com honestidade, não aceitando vantagem indevida de qualquer espécie, né? Não aceitando suborno, tá bom? Não se corrompendo. Próximo, abster-se, ou seja, evitar, ainda que na inatividade, o uso das designações hierárquicas em atividade político-partidário, salvo como quando candidato a cargo eletivo. Por exemplo, o militar, né, ele fazer uso, né, ele fazer uma manifestação usando a sua designação hierárquica. Ele dizer, por exemplo, eu sou soldado fulano de tal e estou apoiando o político fulano de tal. Ele tem que se abster, né, evitar de usar isso em caráter político-partidário. Em atividade comercial ou industrial, né, usar a sua designação hierárquica para o comércio, indústria, né? Pronunciamento público a respeito de assunto militar, salvo quando de natureza técnica, né? Só quando for autorizado, a uma entrevista, por exemplo, policial. Exercício de cargo ou função de natureza civil, né? Ele está exercendo, por exemplo, qualquer outro cargo, não mais militar, e ele utilizar dessa designação, né? O cabo, sargento, capitão, enfim. Prestar assistência moral e material ao lar, conduzindo-se como bom chefe de família, né? A responsabilidade dele como cidadão. Considerar a verdade, a legalidade, a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal. Exercer a profissão sem discriminações ou restrições de ordem religiosa, política, racial,
ou de condição, né, social. O militar sempre tem que observar, né, essa situação, ok? Próximo, aqui que nós falamos, né, repetindo, que é muito importante abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas. Atividade político-partidária, salvo quando candidato a cargo eletivo, se ele for o próprio candidato, pode. Atividade comercial e industrial, pronunciamento público a respeito de assuntos militares, salvo quando de natureza técnica, e exercer cargo ou função de natureza civil. Ok? Vamos continuar aqui para a gente encerrar. Atuar com prudência nas ocorrências, né? Respeitar a integridade física e moral e psíquica do preso, observar as normas de boa educação e de discriminação nas atitudes, tá bom? Na linguagem escrita ou falada, né? Não solicitar publicidade ou provocá-la visando própria promoção, tá bom? Lembre-se que quando você fizer uma ação positiva ou negativa, o que vai ser lançado é o nome da instituição. Então, eu não posso provocar a promoção própria, tá bom? Observar os direitos e garantias fundamentais com relação aos respeitos do ser humano, tá bom? Não agindo de forma arbitrária, ok? Não usar meio ilícito, né, na produção de trabalho intelectual, avaliação, profissão, inclusive no âmbito de ensino. Não abusar dos meios do Estado, né? Você vai estar lá usando os meios do Estado, né, objetos, não pode abusar, ok? Nem ainda transferir para usar para fins particulares, né, esses meios. Atuar com eficiência e probidade, zelando pela economia e conservação dos bens públicos, né? Proteger as pessoas, o patrimônio, o meio ambiente. Atuar onde estiver, mesmo não estando em serviço, para preservar a ordem pública ou prestar socorro, desde que não exija naquele momento força de serviço suficiente, tá bom? Por exemplo, você está de folga, você presenciou, né, alguma coisa ilícita, você pode atuar, né? O simples fato de você chamar o apoio, informar a polícia, né, os órgãos públicos que está acontecendo algo, você já está agindo, né, prestando socorro, tá bom? Manter atualizado o endereço de residência, os seus registros funcionais, né, na corporação, ok? Cumprir o expediente ou serviço ordinário e extraordinário, né? Ou seja, não faltar ao serviço, chegar no horário, tá bom? Tanto o expediente como aos demais serviços, ok? Aqui algumas regrazinhas básicas para a gente finalizar. Ao militar estadual em serviço ativo é vedado, ativo é vedado, né? Aqui ele não fala do inativo, né? Só do ativo é vedado exercer atividade de segurança particular, comércio ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade empresarial ou dela ser sócio ou particular, né? Ou participar, tá bom? Exceto como acionista, cotista ou comanditário, tá bom? Então, o militar no serviço ativo, ele não pode exercer atividade de segurança particular, não pode, comércio, parte de administração, gerência, sociedade empresarial ou ser sócio, tá bom? Exceto quando como acionista, cotista ou comanditário, tá bom? Nesse caso, o militar vai poder exercer, ok? Compete aos comandantes fiscalizar os subordinados que apresentem sinais exteriores de riquezas incompatíveis com a remuneração do respectivo cargo, tá bom? Provocando a instauração de procedimento criminal ou administrativo necessário à comprovação da origem dos seus bens, tá bom? Imagina que do dia para a noite o militar aparece, né, com bens e com remuneração, né, que ele apresenta, né, ser bem superior ao que ele recebe pela corporação, tá bom? Ao militar do Estado também da ativa são proibido manifestações coletivas sobre atos de superiores de caráter reivindicatório ou de cunho político partidário, tá bom? Sujeitando-se às manifestações de caráter individual aos preceitos deste código, ok? Então, militar ativo proibido essas manifestações coletivas sobre atos de superior ou reivindicatório, tá bom? É assegurado ao militar do Estado inativo o direito de opinar sobre assuntos políticos,
externar pensamento, conceito ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente ao interesse público, devendo observar os preceitos da ética militar e preservar os valores militares em suas manifestações essenciais, tá bom? Daqui, pessoal, que eu considero bastante importante, esse parágrafo, tá bom? Tem que observar que somente os militares da ativa, que são proibidos. Aqui também, somente os militares da ativa. E nessa situação que nós falamos aqui, o uso da designação hierárquica aqui cabe ao ativo e ao inativo. Beleza? Nossa aula foi mais comprida hoje, um assunto bem importante. E na próxima aula nós vamos dar continuidade no artigo 9º, né? Vamos falar da disciplina. Um abraço e até a próxima aula.